Feche os olhos por um instante e imagine a Porto Alegre do século XIX. As ruas de pedra, a neblina que subia do Guaíba e a penumbra das lamparinas a óleo que mal conseguiam vencer a escuridão da noite. Agora, tente sentir o aroma que pairava no ar da Rua do Arvoredo. Um cheiro forte, inconfundível, que emanava de um respeitado açougue local. Para os moradores da alta sociedade, aquele era o cheiro de uma iguaria primorosa, um sabor que se tornaria lendário e, ao mesmo tempo, o símbolo de um dos episódios mais bárbaros da história brasileira. Se você aprecia desvendar os segredos ocultos das sombras e entender o que a história oficial prefere esquecer, peço que se inscreva no canal Lendas Malditas, pois aqui a verdade é sempre mais arrepiante do que qualquer ficção. A história que vou lhes contar hoje não é apenas sobre ganância ou sangue, é sobre o limite da sanidade humana e o que somos capazes de consumir quando a maldade se camufla na normalidade do cotidiano. Prepare-se, pois o que aconteceu naquele casarão não foi apenas um crime, foi um banquete de horrores. Tudo começou com figuras que, à primeira vista, pareciam apenas mais um casal tentando encontrar seu destino em uma província em crescimento. José Ramos, um homem de passado obscuro e temperamento instável, era um soldado da polícia. Sua vida foi marcada por uma violência precoce e traumática. Ainda jovem, ele matou o próprio pai após flagrá-lo em um ato brutal contra sua mãe. Esse evento, essa marca de sangue, foi o que o forçou a abandonar sua terra natal e rumar para o sul, para a província de São Pedro. Ramos não era um homem comum. Era alguém que carregava o abismo em seu olhar e a habilidade de manipular as sombras a seu favor. Mesmo após ser rebaixado de seu posto na polícia por tentativa de assassinato, ele não se deixou abater. Ele tinha uma missão, e para essa missão, ele encontrou a parceira ideal. Catarina Palsi era uma mulher cuja trajetória era uma sucessão de tragédias. Filha de uma família pobre de origem húngara, ela viu seus pais desaparecerem durante a Revolução Húngara contra a Áustria. Ao emigrar para o Brasil, carregava no peito o peso da perda e o trauma de ter sido esposa de um homem que cometeu suicídio na travessia oceânica. Quando os caminhos de José Ramos e Catarina Palsi se cruzaram em Porto Alegre, no ano de 1862, não foi apenas uma união de almas, mas uma convergência de sombras. Eles se estabeleceram em um casarão na Rua do Arvoredo, local que abrigava também o açougue de seu amigo Carlos Klausner. Naquela mesma vizinhança, o destino colocou outra peça fundamental neste tabuleiro macabro. Carlos Klausner, um imigrante alemão que, por meio de muito trabalho e dedicação, construiu um açougue que se tornaria a referência de qualidade para a elite porto-alegrense. Ele era um homem solitário, alguém que buscava companhia em meio à rotina exaustiva de seu comércio. A amizade que floresceu entre o açougueiro Klausner e o casal Ramos parecia, aos olhos dos vizinhos, uma aliança de conveniência e respeito mútuo. Ninguém poderia imaginar que aquele açougue, frequentado por famílias influentes da cidade, era o destino final de um processo de horror inimaginável. As senhoras ricas da época, que nunca desconfiariam da procedência da carne que serviam em mesas luxuosas, mal sabiam que estavam participando, sem saber, de um ritual de canibalismo involuntário. O açougue de Klausner não vendia apenas linguiças de procedência duvidosa. Ele servia o produto de uma indústria da morte operada por José Ramos e Catarina Palsi. A dinâmica era fria e metódica. Catarina, com sua postura sedutora e enigmática, servia como a isca perfeita. Ela abordava viajantes solitários, comerciantes forasteiros ou qualquer pessoa que, por algum descuido, perambulasse pelos becos escuros do centro histórico. Com promessas de abrigo, companhia ou negócios vantajosos, ela os conduzia até o sobrado na Rua do Arvoredo.
Ali, dentro daquelas paredes que nunca revelaram o que viram, as vítimas não tinham a menor chance de escapar. José Ramos, usando sua experiência de ex-policial, garantia que o processo de eliminação fosse eficiente. Eles eram esquartejados e seus corpos, despojados de qualquer humanidade, eram transformados em matéria-prima. O que era um ser humano, com sonhos e uma vida própria, tornava-se linguiça na moenda de Klausner. A carne era processada, temperada e vendida. O sabor era, pasmem, muito apreciado. Eram tempos onde a vigilância era precária e a suspeita era algo que raramente alcançava as portas das casas de quem tinha poder. O fio que sustentava essa tapeçaria de horrores começou a se romper quando o desaparecimento de um comerciante português e de um caixeiro viajante levantou as primeiras sobrancelhas na cidade. Os vizinhos, que haviam avistado esses homens entrando no casarão do casal Ramos na véspera de sumirem do mapa, começaram a cochichar nos cantos das ruas. A pressão popular e as evidências circunstanciais forçaram a polícia a agir. José Ramos foi chamado para prestar esclarecimentos, mas sua narrativa, embora ensaiada, não convenceu as autoridades da época. O chefe de polícia decidiu que era hora de visitar o sobrado. Ao cruzar o limiar daquela casa, o que ele encontrou não foi apenas o medo, mas a prova física de uma barbárie que desafiava a lógica da civilização. No porão, escondidos sob o solo, jaziam partes de um corpo humano. A identificação foi um golpe seco na sociedade de Porto Alegre. Tratava-se de Carlos Klausner, o açougueiro, o amigo, o parceiro de negócios que, de alguma forma, acabou se tornando a vítima final de seus próprios cúmplices. Não parou por ali. Ao investigar as redondezas em um poço, a polícia localizou os restos mortais das outras vítimas, incluindo o cadáver de um cachorro, como se o casal não tivesse o menor critério para o que descartavam. A confissão de Catarina Palce, obtida sob a pressão do isolamento e da descoberta, revelou a extensão daquelas trevas. 6 pessoas haviam sido assassinadas, desmembradas e transformadas em mercadoria. A história ganha contornos ainda mais bizarros ao sugerir que Klausner não era apenas um receptador, mas o próprio mentor daquela operação hedionda. Por que então ele foi morto? Talvez quisesse sair do negócio? Talvez o casal tivesse decidido que ele, sozinho, valia mais como ingrediente do que como sócio. O verdadeiro motivo se perdeu nas brumas daquele século, soterrado pelo silêncio das vítimas. O desfecho do caso na Rua do Arvoredo serviu como um choque para a província. José Ramos, o homem que carregava o peso da morte do pai e a frieza de um executor, foi condenado à morte, sentença que mais tarde foi comutada para a prisão perpétua. Ele passou o restante de seus dias encarcerado, vivendo apenas com suas memórias e o som das correntes nas paredes de uma cela úmida. Catarina Palce, a mulher que atraía as vítimas para seu destino final, recebeu uma condenação de 13 anos. Seu fim foi tão melancólico quanto o seu passado. Terminou seus dias em um manicômio, onde o delírio talvez fosse a única forma de conviver com as imagens do que ela mesma ajudou a construir. A Rua do Arvoredo mudou de nome para Rua Fernando Machado. O casarão foi alterado pelo tempo, mas a lenda persiste como uma mancha que não sai da história de Porto Alegre. O que aprendemos com tudo isso? Talvez que o horror não mora apenas em castelos abandonados ou florestas distantes, mas logo ali, atrás da porta de uma casa comum, servido em um prato durante o jantar. A distância entre a normalidade e o mais absoluto pesadelo é muito menor do que costumamos acreditar. A história de José, Catarina e do açougueiro Carlos é um lembrete de que a maldade humana, quando disfarçada de cortesia, é a forma mais perigosa de assombração que existe. Ao olharmos para trás, para o século XIX,
conseguimos visualizar as silhuetas de Ramos e Palce caminhando pelas ruas de Porto Alegre. Vemos Catarina, com seu olhar distante, observando os passantes, calculando quem seria a próxima alma a atravessar a sua porta. Vemos José, o soldado que trocou a farda pela lâmina, garantindo que nenhum segredo escapasse do porão. E vemos o açougue, com suas vitrines de carne, atraindo a burguesia local para um banquete que, se fosse revelado na época, teria causado náuseas em toda a nação. A lenda das linguiças humanas de Porto Alegre se consolidou no imaginário popular, não apenas como um caso policial, mas como uma parábola sombria sobre a corrupção do espírito humano e a facilidade com que o mal se infiltra na estrutura da sociedade. A pergunta que resta, que sinto pairar no ar sempre que narro este conto, é: quantos outros segredos como este ainda estão enterrados sob as fundações de nossas cidades modernas? Quantas histórias foram abafadas? Quantos desaparecimentos foram registrados como causas naturais, quando na verdade eram o resultado de apetites insaciáveis e mentes distorcidas? A cada vez que caminhamos por uma rua antiga, por um centro de cidade que respira história, devemos lembrar que ali também houve dor, medo e, possivelmente, atrocidades que a história preferiu ignorar ou esquecer. O casarão da Rua do Arvoredo não existe mais, mas o eco daqueles gritos, a imagem daquelas lâminas sendo afiadas ao som da chuva caindo no telhado de zinco, isso permanece vivo. A história é um ciclo eterno, e enquanto houver pessoas dispostas a ouvir, as lendas malditas nunca morrerão. Elas se alimentam da nossa curiosidade, do nosso desejo quase mórbido de tocar o invisível e de compreender o incompreensível. Se você chegou até este ponto, se sentiu um frio na espinha ao imaginar a cena do porão, ou o cheiro da carne que corria nas ruas de Porto Alegre, saiba que você faz parte de algo maior. Você faz parte daqueles que buscam a verdade, por mais sombria que ela seja. O horror não é um destino, é um estado de espírito, uma forma de olhar para o mundo e perceber as fissuras na realidade que muitos preferem ignorar. Agradeço por ter trilhado este caminho escuro comigo, mas lembre-se, ao terminar este vídeo, que a noite lá fora é longa e que nem todos os monstros foram confinados à história. Alguns ainda caminham entre nós, disfarçados de vizinhos, de amigos ou de rostos conhecidos, esperando apenas pelo momento certo para mostrar suas verdadeiras faces. Se você gostou deste mergulho nas profundezas das lendas criminais e quer continuar acompanhando os segredos mais perturbadores do Brasil e do mundo, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar o que achou dessa história macabra e, principalmente, ativar o sininho de notificações. Não queremos que você perca nenhum dos nossos próximos relatos, pois o próximo episódio pode ser aquele que vai tirar o seu sono de vez. Temos uma comunidade crescente de exploradores do oculto e do inexplicável aqui no canal Lendas Malditas, e sua presença é fundamental para mantermos esse trabalho de pesquisa e narração cada vez mais rico e imersivo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também adora uma boa história de terror antes de apagar a luz. Fique atento, observe os detalhes da sua própria vizinhança e, acima de tudo, cuide-se, pois, como vimos na Rua do Arvoredo, o perigo muitas vezes está disfarçado de rotina, esperando o momento exato para se revelar. Até a próxima jornada pelas sombras, onde as lendas ganham vida e o medo se torna nosso guia mais fiel. O silêncio da noite é apenas o começo da nossa próxima investigação. Descansem se puderem, e cuidado com quem vocês chamam de vizinho. A verdade, por vezes, é indigesta,